o livro de Ruth. Abra no capítulo 1, deixa abertinho no capítulo 1 e você pode se sentar. Assente-se, por gentileza. Ruth, capítulo 1, nós vamos começar a nossa leitura, nós vamos começar o nosso aprendizado dessa noite, na história dessa mulher que, a história dela é surpreendente. A forma como o amor marca e triunfa na história de Ruth. Como eu disse, Ruth é uma história que a gente pode procurar muitos temas, mas sem sombra de dúvida, nós vamos aprender essa noite que o tema que prevalece nesse livro, na história dessa mulher, o tema que prevalece, a mensagem que prevalece da vida de Ruth é o triunfo do amor. O triunfo do amor. Vamos começar a nossa leitura então? Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos começar contextualizando. Diz assim a palavra de Deus: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Todas as informações que um livro da Bíblia nos traz têm um propósito. Todas elas têm um propósito. E não é à toa que a história de Ruth começa com uma informação que entra no texto antes mesmo de Ruth aparecer. Mas é muito importante para a gente entender o que essa mulher está vivendo, a gente entender também o tempo em que essa mulher está vivendo. Olha, o texto te diz assim: nos dias em que julgavam os juízes. Nos dias em que julgavam os juízes. Ruth, a história de Ruth acontece no mesmo tempo em que o povo de Deus, Israel, era governado por juízes. Ainda não existiam reis em Israel. E, Linderson, como que a gente pode caracterizar o período em que os juízes julgaram? Esse período de tempo governado pelos juízes foi um período de quê? Gente, primeiro, foi um período de muita instabilidade. Muita instabilidade. Se você lê o livro dos juízes, você vai ver que no livro dos juízes tem uma série de ciclos. Ciclos de pecado, de cativeiro, de Deus levantar um líder ou um juiz e o povo ser liberto. É um ciclo. O povo peca, sofre na mão de um inimigo, Deus levanta um juiz, Deus levanta um líder para liderar o povo, Deus liberta o povo, depois o povo cai de novo. Então é um período, queridos, de muita instabilidade. Como se não fosse suficiente, Ruth está num período, vivendo num período de instabilidade moral e espiritual. O texto deixa claro aqui que acontece uma crise, e essa crise começa a marcar a história para preparar o caminho de surgimento dessa mulher aqui na Bíblia Sagrada. O texto diz que existe fome em Belém, e um homem chamado Elimeleque se muda para uma região chamada Moabe. Ele era de Belém e se muda para Moabe. Isso é muito longe. Belém ficava na margem ocidental do Mar Morto. Moabe, a região de Moabe, ficava na margem do lado oriental do Mar Morto. Um ficava de um lado e outro ficava do outro lado, em extremos. E Elimeleque precisa fazer um movimento. E esse movimento precisa ser feito por quê? Porque há fome. Então, perceba, a história de Ruth começa a ser escrita com um problema. Começa a ser escrita com um problema. Esse homem se muda com seus 2 filhos e com a sua esposa. Lá em Moabe, na região de Moabe, os seus filhos se casam. E o problema não termina. Não sabemos exatamente quanto tempo depois, os filhos de Elimeleque e Noemi morrem. Os 2 filhos deles morrem. Que tragédia, que tristeza. Assim, Ruth entra em cena. Ruth entra em cena num tempo de profunda angústia. Queridos, nem sempre
E aqui a gente pode aprender uma série de coisas. Nem sempre as estreias que nós fazemos, os princípios na nossa vida, são princípios assim confortáveis. Nem sempre quando a gente vai começar um projeto, quando a gente vai iniciar uma amizade, um relacionamento, enfim, um empreendimento qualquer, nem sempre a gente vai encontrar ambientes favoráveis. Ruth aparece no livro num momento, gente, de profunda angústia, no momento de morte, no momento de sofrimento, no momento de dor. E aí ela vai aparecer no livro. Ela vai aparecer aqui, nessa história. E como Ruth entra na história, Linderson? Pois bem, capítulo 1, a partir do versículo 6, começa a dizer para a gente sobre as decisões de Noemi. Eu estou acelerando um pouquinho para a gente poder entender bem esse contexto. O texto diz assim, 1:6 de Ruth. Então, se dispôs ela quem? Noemi, com suas 2 noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, Noemi, com as suas 2 noras, do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando, de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. Ponto. Aqui, nós vamos encontrar um momento muito especial dessa história. Noemi, a viúva, precisa agora regressar de Moabe para Belém, de Moabe para Judá. E ela pega essas noras e diz assim, minhas noras, acabou a obrigação de vocês para comigo, os meus filhos morreram, e agora vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para minha casa, eu vou tocar a minha vida, vou voltar para minha terra, e vocês voltem para a casa de vocês, vocês permaneçam com a família de vocês, vocês permaneçam com o povo de vocês, vocês permaneçam com aqueles que fizeram parte da história de vocês, cada um agora vai para o seu lado, cada um vai para a sua banda. É aqui que essas 2 jovens, essas 2 mulheres, Ruth e Orfa, a sua cunhada, começam a entrar em cena. E esse aqui, queridos, é um momento no texto bíblico que nós temos que respeitar profundamente. Sabe aqueles momentos de emoção extrema? Sabe aqueles momentos em que as emoções, os sentimentos estão à flor da pele? Aqueles momentos em que parece que o ambiente pesa, porque no ambiente em que você chega, existe humanidade, existe lágrima verdadeira, existe choro sincero. Sabe esses momentos? Esse é um momento do texto. Esse é um momento de profunda intensidade emocional. E a intensidade emocional desse texto está descrita para a gente em 2 momentos. 2 momentos específicos. 2 momentos de choro. 2 momentos de choro. O primeiro momento de choro, eu quero que você leia comigo, o primeiro momento de choro, capítulo 1, versículo 9. Olha o que Noemi diz com as suas noras. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Esse é o primeiro momento de choro. O momento em que elas se recusam a aceitar a proposta de Noemi. Se recusam a aceitar o conselho de Noemi. Não, nós temos uma história, as 2, Ruth e Orfa. Nós temos uma história, nós temos memórias, nós temos lembranças. E aí elas dizem definitivamente não. Definitivamente não. No entanto, Noemi apresenta a elas argumentos importantes. Olha os argumentos de Noemi, verso 11.
Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ah, gente. Agora Noemi não apenas diz a elas assim: meninas, voltem cada uma para o seu lugar e eu vou tocar minha vida. Noemi agora lhes apresenta justificativas. Noemi diz para elas assim: vocês precisam ter um marido, vocês têm uma vida inteira pela frente, vocês podem dar continuidade à existência e à descendência de vocês. Agora, eu não tenho nada para contribuir com esse futuro de vocês. Eu não represento um futuro próspero para vocês. Eu não tenho como ter filhos, e ainda que eu tivesse um marido hoje, e ainda que eu ficasse grávida hoje, vocês esperariam os meus filhos crescerem para poder continuar a vida de vocês? Eu não quero ser um empecilho para o futuro de vocês. Não quero ser. Bom, gente, verso 14 tem o segundo momento de choro. Do verso 14, logo depois que Noemi apresenta esse argumento, o texto diz: então de novo choraram em voz alta. Novamente a angústia se apodera daquele ambiente, novamente há um batismo de choro na vida daquelas 3 mulheres, e elas choram amargamente, e desse momento em diante, algo acontece. Os argumentos de Noemi são argumentos lúcidos, são argumentos lógicos, ela tem razão naquilo que ela está dizendo. Se nós formos parar para pensar racionalmente, é injusto que uma pessoa, uma jovem senhora, tenha todo o seu futuro comprometido e se exponha, quem sabe, a condições de exploração, quem sabe se exponha a ser mal falada pela vizinhança, coisas que era comum naquele tempo. Uma mulher que não tivesse esposo, provavelmente não era uma boa mulher, ou era uma mulher pecadora, ou era uma mulher repudiada, rejeitada, era uma mulher que ia ficar na boca do povo, era uma mulher que ia cair na boca do povo. E Noemi fala assim: pensem bem, meninas. Nesse momento, os argumentos de Noemi falam mais alto. E Orfa, a sua nora, o texto diz: então Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Orfa segue a lógica, e a lógica justa, e a lógica lógica de Noemi. Fazia sentido. Fazia sentido. No entanto, o texto cita pela primeira vez a outra nora de Noemi. Nesse momento de batismo, olha o que eu vou dizer aqui para vocês. Eu vou usar essa expressão. Nesse momento de um batismo de angústia, nesse momento em que as 3 estão mergulhadas na angústia, não apenas a angústia da morte dos filhos de Noemi e dos maridos dessas mulheres, mas a angústia também da separação. Da separação. Nesse momento, Orfa segue os passos da maioria de nós e diz: tem lógica nisso, faz sentido. É lícito que eu dê continuidade à minha vida. A minha sogra, como mulher mais velha, tem razão. Agora é aqui que o texto traz uma informação importantíssima sobre Ruth. O texto diz no versículo 14: porém Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou
a Noemi. Essa aqui, querido, aqui a gente começa a perceber como o amor prevalece na história de Ruth. A despeito dos argumentos e dos argumentos fortes de Noemi, Ruth faz uma aliança com ela, um compromisso poderoso com ela. E perceba, no versículo 15, Noemi ainda oferece argumentos mais poderosos ainda. Noemi diz assim: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Ruth, você não está vendo o exemplo de Orfa? Ruth, não perca tempo. Ruth, presta atenção, além dos meus argumentos, Ruth, se inspire no exemplo da sua cunhada. A sua cunhada, Ruth, voltou para continuar escrevendo a história dela, com os deuses dela e com o povo dela. Nesse momento, o amor triunfa sobre a angústia, o amor triunfa sobre o desespero, o amor triunfa sobre as dúvidas acerca do futuro, e Ruth faz uma das declarações de amor mais profundas, mais poderosas, mais vigorosas que tem na Bíblia Sagrada. Olha a fala de Ruth para Noemi. Disse, porém, Ruth: não me instes, capítulo 1, versículo 16, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que coisa preciosa, que lição preciosa, gente, Ruth dá para a gente. Porque qual que é o recado de Noemi para elas? Para suas ex-noras. O recado de Noemi para Ruth e para Orfa é o seguinte: voltem para o povo de vocês, e voltem para os deuses de vocês. Gente, retomem a vida que vocês tinham antes de me conhecer. E o que Ruth diz para ela? Não me provoque para que eu me afaste de você. O meu povo, a partir de agora, é o seu povo. O meu Deus, a partir de agora, é o seu Deus. Sabe o que é isso? É a vida de Ruth sendo redefinida com base na aliança de fidelidade que ela estava fazendo à sua sogra. A sua sogra. Ela está dizendo assim: Noemi, eu tenho uma aliança com você, e a partir dessa aliança, eu tomo como meu povo aqueles que você tomar como seu povo. Eu tomo como meu Deus aqueles que você tomar como seu Deus. Ô gente, quando o amor triunfa no coração de uma pessoa, quando a decisão de ser fiel prevalece no coração de uma pessoa, assim como prevaleceu no coração de Ruth, não há argumento, não há evidência, não há pavor, não há instabilidade futura que mova essa pessoa do lugar. Esse daqui é um dos mais vigorosos exemplos bíblicos de aliança, e uma aliança de amor. É com Ruth, aqui nessa passagem, que nós aprendemos o que é o amor e uma aliança de amor. É a firme decisão de ser leal, de servir, de cuidar, de zelar e de estar presente na vida de uma pessoa. É a firme decisão. E é tão interessante porque o texto diz no versículo 18 assim: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la,
deixou de insistir com ela. Não há persuasão que supere o poder do amor no coração de uma pessoa. E essas são palavras, ou esses são termos que a gente vai usando: amor, aliança de amor. Enquanto a gente vai usando isso, parece que eu estou falando sobre casamento, não é isso mesmo? Inclusive, muitas vezes esse texto é usado em convite de casamento. Em convite de casamento. Em convite de casamento. Mas o amor não é um conceito exclusivo do casamento. Ser fiel numa aliança de amor não é algo exclusivo para marido e mulher. Pelo contrário. Pelo contrário, é algo que tem que transcender e muito a vida dos casados. Tem que ir para além dos casados. Inclusive, se um sujeito não souber o que é amor, ele não vai conseguir amar genuinamente a sua esposa. E vice-versa, sua esposa também não conseguirá amá-lo genuinamente. Então, queridos, na vida de Ruth, os argumentos de Noemi não são capazes de mover 1 centímetro sequer da decisão do coração de Ruth de amar Noemi, de cuidar de Noemi. Deixa eu aprofundar um pouco essa questão com você. Ruth era uma moabita. Essa declaração de Ruth, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, se torna ainda mais poderosa e ainda mais profunda quando nós olhamos, por exemplo, eu vou fazer essa citação para você, Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23 tem uma declaração a respeito daqueles que poderiam compor o que o texto chama de Assembleia do Senhor. O que era a Assembleia do Senhor? O povo de Deus. Digamos assim, quem é que poderia ser chamado de povo de Deus? Quem é que ia ter comunhão com o povo de Deus? Quem é que ia poder participar do culto a Deus? Ou seja, quem é que ia ser chamado de Israel? Então aparece ali esse termo em Deuteronômio capítulo 23, como a Assembleia do Senhor, o povo de Deus. Preste atenção no que Deuteronômio capítulo 23 diz. Deuteronômio 23 fala quem é que não poderia ser parte da Assembleia do povo de Deus. Quem é que não podia fazer parte do povo de Deus. O texto diz assim, Deuteronômio 23, a partir do 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher, que poderia ter dado continuidade à vida dela, independentemente da sua sogra, que diz para a sua sogra, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, essa mulher não apenas está, por causa do amor, passando por cima de argumentos lógicos, argumentos com relação ao seu futuro, mas ela está passando também por cima de um tremendo preconceito, de uma tremenda barreira religiosa, de uma tremenda barreira cultural, por causa da situação de Balaão. O texto diz lá em Deuteronômio capítulo 23, que por causa da situação de Balaão, o povo moabita havia se tornado tremendamente inimigo e resistente ao povo de Israel. E aí existe uma ordem de Moisés: os moabitas não vão fazer parte da Assembleia de Deus. Não dessa Assembleia de Deus, mas daquela Assembleia de Deus. Os moabitas não farão parte. Queridos, o amor, o compromisso dessa mulher com a sua sogra, a leva a encarar de frente preconceitos, ordenanças,
estatutos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que ser conhecidos, gente, como o povo do amor. Nós somos o povo do amor. Isso me deixa, esse texto, essa decisão de Ruth, me deixa extremamente constrangido diante da minha rapidez em construir argumentos para deixar de amar o meu próximo. Esse texto revela o quão rápido eu sou em arrumar desculpas para não me comprometer com a vida de quem está perto de mim. Sabe aquela pergunta daquela pessoa para Jesus, daquele jovem para Jesus? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa polêmica, ou essa tentativa de polemizar aquilo que é tão simples. A ordenança de amar é muito simples. A grande questão é que a gente tem a tendência de temperar ou de arrumar algumas perguntas, algumas polêmicas, não porque a gente quer entender melhor, mas porque não há no nosso coração uma disposição de obedecer imediatamente. Ame o seu próximo como você mesmo. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem eu devo amar primeiro? Quem eu devo amar primeiro? Quem eu devo servir primeiro? Quais os limites do amor? Queridos, o amor triunfa na vida de Ruth, porque a leva a superar os argumentos quanto às instabilidades do futuro e a leva, inclusive, a superar qualquer barreira que ela poderia enfrentar por causa de preconceito quanto à sua origem. Quanto à sua origem. E nós estamos, queridos, muitas vezes, eu me assusto com pessoas que fazem declarações, não por maldade, mas com base na cultura. Você já deve ter ouvido declarações preconceituosas no seu trabalho, na sua escola, que as pessoas aqui fazem com relação a pessoas vindas de outras partes do Brasil. Você já escutou isso? Eu já escutei coisas do tipo, tal coisa está acontecendo, mas é porque aquela lá é região de gente que vem desse estado. Isso daqui é porque esse povo é preguiçoso, afinal de contas esse povo vem de tal lugar. Sabe o que eu acho interessante? É nós entendermos que Deus coloca no nosso caminho todos aqueles os quais Deus quer que nós amemos. Todos aqueles. Se Deus tem permitido vir até a nossa nação, refugiados, por exemplo, de países árabes, é porque Deus quer que nós os amemos. Se Deus tem permitido vir até a nossa cidade, irmãos haitianos, é porque Deus está nos chamando a amá-los. Se Deus está trazendo até a nossa cidade sudaneses, sul-africanos, etíopes, alemães, europeus, não importa. Cada um que está na sua frente, cada pessoa que está à sua frente, é a oportunidade que Deus te dá de amar quem é diferente e de chamar esse outro de próximo. Chamar esse outro de próximo. Em nome de Jesus Cristo, não chame a ira de Deus sobre você. Ame. Em nome de Jesus Cristo, não chame a ira de você rotulando pessoas de moabitas. Apenas ame. Nós não vamos impactar essa cidade com os nossos talentos, porque tem gente mais talentosa do que nós nessa cidade. Essa é a verdade. Nós vamos impactar essa cidade com o poder do amor que habita em nossas vidas. Encontrar gente nessa cidade capaz de cantar melhor do que nós, não é difícil. Agora, ninguém nessa cidade está tão preparado para amar o próximo quanto nós estamos.
Ninguém nessa cidade está mais equipado para servir o próximo do que nós estamos. Ninguém nessa cidade está mais preparado para definir o amor em atitudes práticas do que nós como igreja estamos. Ninguém. Ninguém. O amor triunfa. O amor triunfa. E eu acho belíssimo porque o próximo movimento na vida de Ruth vai ser amar na prática. Amar na prática. O capítulo 2 começa, Ruth volta com Noemi para a terra de Noemi. E o capítulo 2 começa assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. O versículo 2 diz assim: Ruth, olha o rótulo, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha, vai, minha filha. Lendo o livro de Ruth, é claro que aqui nós fazemos apenas uma leitura panorâmica do livro. A gente não tem como fazer uma leitura detalhada do livro, mas se você ler o livro de Ruth, você vai ver que Ruth tem uma característica, essa mulher tem uma característica. Essa mulher está o tempo todo em movimento. O tempo todo Ruth está em movimento. Todos os diálogos, todas as conversas nos quais Ruth se envolve, você vai ver que tem uma marca. Qual que é o ambiente, Linderson, no qual Ruth desenvolve os seus diálogos? Qual que é o ambiente no qual Ruth tem as suas experiências com Deus? É o ambiente do trabalho. É o ambiente do trabalho. Aqui, já que Ruth agora volta, vai para casa, para a terra de Noemi, Ruth agora precisa, nessa terra estranha, com gente estranha, pessoas que provavelmente tinham tudo para tratá-la com preconceito, Ruth agora precisa exercer cuidado para com a vida de sua sogra. E agora ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar. Ela vai trabalhar. O discurso solene de Ruth ganha sentido nas mãos calejadas dela, no suor que vertia da sua testa, do seu corpo. Depois você leia os capítulos 2 e 3, você vai ver uma Ruth trabalhando. E te lembro, que o trabalho de Ruth aqui não era para o enriquecimento dela. Porque quando, por exemplo, tudo aquilo que ela arrecada trabalhando, tudo aquilo que ela arrecada no campo, na eira, ela traz de volta para sua sogra. Ela serve a sua sogra. Queridos, uma das coisas assim que mais corre o risco com a gente é a gente se cansar de ouvir e de falar algumas coisas. A única alternativa que nós temos de não deixar alguns conceitos se esvaziarem na vida da gente é a gente se comprometendo com a prática desses conceitos. Eu vou te fazer uma pergunta retórica. Qual foi a última demonstração de amor voluntário, ou qual é a última demonstração de amor voluntário da qual você é capaz de se lembrar na sua vida? Algo que você fez única e exclusivamente movido por amor. Movido por amor. Queridos, a natureza, a essência do nosso Deus é amor. Quando a gente ama na prática, a gente se sente muito perto de Deus. É por isso que, por exemplo, todas as vezes que uma pessoa, um grupo de pessoas, sai para fazer um trabalho, uma ação evangelística, sai para fazer uma visita num hospital, sai para poder ajudar num mutirão, essas pessoas voltam com uma certeza absoluta de que elas receberam muito mais do que doaram. Por quê? Porque, querido, nós não fomos equipados por Deus
para discursar sobre o amor. Nós fomos equipados por Deus para traduzir o amor em suor, como eu disse, em calos nas mãos. Eu vou falar algumas coisas e eu peço que você entenda com cuidado o que eu quero te dizer. O seu amor, o amor de Deus que mora em você, tem que te sujar. O seu amor tem que sujar um pouco o seu sapato de barro. O seu amor tem que permitir a você colocar a mão em umas coisas que você não gostaria de colocar as mãos. O seu amor, o amor de Deus que mora em você, que habita em você, tem que te levar a enfiar o seu carro em alguns lugares que você não teria coragem de enfiá-lo. O amor tem que te levar a investir tempo na vida de gente chata, de gente insuportável. Ora, o amor tem que movimentar a sua vida. Eu quero te desafiar, ainda esse ano, ou quem sabe ainda essa semana, fazer algo única e exclusivamente porque você decidiu amar uma pessoa. E eu não estou falando de sentimentos. Eu não estou falando de sentimento. Eu não estou falando para você fazer algo porque você gosta de alguém, porque amar não tem nada a ver com gostar. Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Agora, amar é um imperativo para mim. Gostar, não. Amar é um imperativo. Gostar, não. Gostar, eu gosto de quem é legal. Eu gosto de quem não é chato. Eu gosto de gente que não fica pegando no meu pé. Eu gosto de gente que concorda comigo. Eu gosto de gente com quem eu aprendo. Eu gosto de gente que me motiva, que me inspira. Eu gosto de gente que me dá alguma coisa. Eu gosto desse tipo de gente. E amar, Linderson? Amar eu não tenho escolha. Amar eu tenho que amar quem mente para mim. Quem me calunia. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então deixa eu te dar esse desafio de traduzir de forma prática o amor com uma atitude. Com uma atitude. Linderson, a quem eu vou amar? Vai amar o seu próximo. E quem é o meu próximo, Linderson? O próximo é a primeira pessoa com quem você vai se encontrar e que precisa da sua intervenção. Esse é o seu próximo. Esse é o seu próximo. A primeira pessoa com quem você se encontrar que precisa de uma intervenção sua. Pode ser aquele sujeito para o qual você fecha o vidro do seu carro, no sinal. Pode ser sei lá quem. O seu próximo é a primeira pessoa que Deus vai colocar no seu caminho, na vida de quem você vai ter oportunidade de fazer uma intervenção positiva. O amor de Ruth é um amor que soa, que trabalha e que trabalha muito. E que trabalha muito. Outra marca e outro movimento que me chama muita atenção na vida de Ruth é como que a palavra de Deus tá marcando a vida dessa mulher. Como que a palavra de Deus está determinando os caminhos, pavimentando os caminhos de Ruth. Os próximos eventos, queridos, no capítulo 2 e 3 da vida de Ruth, são eventos promovidos pela palavra. Promovidos pela palavra. Perceba, eu quero mostrar para vocês como que os próximos 2 capítulos do livro de Ruth mostram a palavra de Deus em ação na vida dela. Por exemplo, você lê o capítulo 2, versículo 2, dizendo assim: Ruth a Moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer.
ela lhe disse: vai, minha filha. Olha só, Ruth diz assim: Noemi, eu vou lá para o campo, porque elas chegaram em Judá no tempo da colheita. Eu vou lá para o campo, e eu vou colher espigas atrás daquele que me favorecer. Então vamos entender isso daqui? Havia o trabalho da colheita, eles estavam colhendo, e Ruth viria atrás daquelas pessoas que fossem gentis com ela. Ruth não estava ali fazendo parte da equipe oficial de trabalho de coletores das espigas. Ruth vinha atrás, pegando espigas que sobrassem, pegando as sobras, o resto. Olha que interessante, Ruth só vai conseguir sustento para ela e para sua esposa, por quê? Porque tem um princípio para ela e para sua sogra, porque tem um princípio da palavra de Deus acontecendo. Que princípio é esse, Linderson? É o princípio, a gente chama de lei da respiga. Levítico 19, 9 e 10 e Deuteronômio 24, 19 e 20, tem uma lei dizendo assim: olha, quando vocês estiverem colhendo, quando vocês estiverem fazendo a colheita, vocês vão fazer o seguinte: a espiga, o fruto, o grão que cair para trás, vocês não vão voltar para pegar. Suponhamos que essa daqui fosse uma propriedade, o terreno de alguém. Olha o que a lei dizia: os cantinhos, as plantas do cantinho, essas aí vocês não vão colher, porque isso vai ficar para os pobres e para os estrangeiros. Quando vocês forem colher as uvas de vocês, ou as azeitonas de vocês, vocês passem uma única vez ali, nos olivais. Passem só uma única vez. Vocês não vão voltar lá para conferir nada não. Por quê? Aquilo que ficar para trás, os pobres vão comer. É aqui, é dessa lei, daquilo que sobrava, que Ruth obtinha o alimento para ela e para sua sogra Noemi. Então olha como a palavra de Deus está funcionando na história dela. Outro princípio da palavra de Deus que se cumpre na história de Ruth é a lei da colheita e da semeadura. Não agora colheita e semeadura físicos, mas colheita e semeadura espiritual. O texto diz, gente, no capítulo 2, que a Ruth está lá, pegando as coisas, e ela foi parar na plantação do Boaz. E quem que era o Boaz? Boaz era um parente do ex-sogro dela, que tinha falecido. Então ela foi parar lá na terra do Boaz. E aí o Boaz chega e fala assim: quem que é essa menina aí? Essa menina aí, sabe quem é? É a Ruth, nora da Noemi. Eu quero que você olhe para mim, para o capítulo 2, versículo 8. Você vai ver a reação de Boaz. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Olha para mim. O Boaz, quando fica sabendo quem que é aquela jovem, quem que é essa daí? Essa é a Ruth, rapaz, que voltou com a Noemi, a moabita. Então chama ela aqui: minha filha, eu não quero que você vá colher o que caiu, fica aqui. Eu já dei uma ordem para que os meus servos, para que os meus funcionários cuidem de você. Quando você tiver sede, pode beber água junto com os meus funcionários, junto com os meus servos e com as minhas servas. Fica junto com eles, não vai para outros lugares não. Aí a Ruth diz assim: por que o Senhor está sendo tão bondoso para comigo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu sou moabita. O seu povo tem raiva do meu.
Entre o seu povo e o meu povo tem uma história de amargura, tem uma história de rivalidade. Oficialmente eu nem posso ser da tua congregação. Aí o Boaz diz para ela, versículo 11: respondeu-lhe Boaz e disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Olha o versículo 12: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Outra lei da palavra de Deus, pavimentando o caminho de Rute. Pavimentando o caminho de Rute. Primeiro era o princípio, era a lei da respiga, agora é a lei da colheita e da semeadura. Boaz deixa muito claro, sabe por que eu estou agindo dessa forma com você? Porque a sua atitude para com Noemi chegou aos meus ouvidos. Rute, você está recebendo de volta o que você lançou na vida das pessoas. A vida de Rute não tem mágica, não tem sorte, não tem azar, tem princípios de Deus acontecendo. Rute havia lançado na vida de Noemi generosidade, havia lançado na vida de Noemi misericórdia, havia lançado na vida de Noemi fidelidade. E agora o que ela recebe? Ela recebe isso. Ela recebe isso, queridos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zombra, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne corre corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Princípio. A vida vai devolver para você o que você semear na vida. O que você semear na vida. Queridos, de novo, não é sorte nem azar, é princípio. É princípio. A Bíblia trabalha com princípios. Deus, ao constituir o universo, ao constituir a vida, estabeleceu para reger o funcionamento do universo princípios. E um desses princípios é a lei da colheita e da semeadura. Querido, todas as vezes, eu já disse isso para o meu pastor presidente, todas as vezes que eu saio dessa cidade, que eu vou servir, que eu vou pregar em algum lugar, e que eu sou bem tratado, eu tenho duas sensações. Primeiro, de constrangimento, aquela sensação que eu estou dando o trabalho. Mas segundo, vem uma impressão no meu espírito, eu estou colhendo aquilo que a minha igreja semeia na vida de quem vem de fora aqui dentro. Eu estou colhendo, eu estou tendo a oportunidade de colher, não apenas aquilo que eu semeio como líder de ministério, que convido pessoas para vir à nossa igreja, mas aquilo que nós como igreja semeamos. Esse é um princípio da palavra de Deus que está em outros textos da Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também façam a eles. Isso é a lei e os profetas. Coisa linda, Lucas capítulo 6, 37 e 38, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serão perdoados, dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a mesma medida que você medir, vão te medir também. O mesmo padrão de misericórdia que você usarão com você também. O mesmo padrão de serviço, de excelência que vão usar com você também. É a lei, é a palavra de Deus pavimentando o caminho para Rute passar, para Rute andar. A terceira
lei da palavra de Deus é a lei do resgatador. Capítulo 2, versículos 19 e 20. Queridos, muito provavelmente, os bens do marido de Noemi haviam sido penhorados, haviam sido usados para pagar despesas. E existia uma lei da palavra de Deus, que era a lei do resgatador, ou a lei do levirato. Como que era essa lei? Levíticos capítulo 25 diz assim, 25. Se o teu irmão empobrecer e vender alguma parte das tuas possessões, então virá o teu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Deuteronômio 25, versículos 5 e 6 diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ele lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Deixa eu te explicar isso. Ora, as famílias viviam em torno da terra. Ninguém tinha dinheiro no banco, caderneta de poupança. Ninguém aplicava em construção. Era a terra era o centro da vida das pessoas. Na terra plantava, colhia, tinha água, tudo, era a terra. Por isso tem tanta gente brigando, matando, morrendo na Bíblia, por causa de terra. Então uma família era dona daquela terra, os netos, os bisnetos, os tataranetos deveriam permanecer naquela terra. O fato de uma família ter terra representava estabilidade para as gerações futuras. Quando não se conseguia pagar uma dívida, alguém vinha, o dono daquela terra, dava aquela terra para o pagamento da dívida. Passado muito tempo, se tivesse alguém na família, com condições de pagar aquela dívida, para aquela terra voltar para a posse da família, esse deveria fazer. Alguém deveria pagar aquela dívida, para que aquela terra voltasse para aquela família, para que os filhos, os netos e os bisnetos tivessem alguma possibilidade de futuro. Quando Noemi fica sabendo que a Ruth volta, Ruth, onde você conseguiu tudo isso? Onde você conseguiu tudo isso? Ah, foi o Boaz, um tal de Boaz. Boaz, menina, esse Boaz é parente do meu falecido marido. É parente do meu falecido marido, ele é um resgatador, ele tem a possibilidade de restituir a nossa dignidade, ele tem a possibilidade de ser misericordioso para conosco. E aí Boaz entra na história de Ruth e de Noemi, como resgatador, como aquele que viria para quê? Para estabelecer uma aliança de casamento com Ruth, fazer um filho em Ruth, para que pagar as dívidas, para que aquela propriedade voltasse para a família de Noemi, para a família de Ruth e para a família agora de Boaz. 3 exemplos de como a palavra de Deus está pavimentando o caminho de Ruth. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos o povo da palavra. O nosso relacionamento com esse livro tem que ser um relacionamento de dependência. Não existe terreno mais seguro sobre o qual você possa andar do que nos princípios dessa palavra. Deixe essa palavra pavimentar o seu caminho. Chame essa palavra para a sua história. Deixe essa palavra fazer a sua história. Decida com base nessa palavra. Construa orientado pelos princípios dessa palavra, e você vai ver que essa palavra vai fazer a sua vida. Os princípios que Deus colocou aqui são os princípios que regem a vida, que regem o universo, que regem o mundo visível e o mundo invisível.
Então não tem como você viver uma vida plena no mundo criado por Deus, se você não conhecer os princípios deixados por Deus. Alguém disse certa vez, e eu já pude experimentar isso na pele: quebre o princípio, e o princípio vai quebrar você. Sustente o princípio, e o princípio vai sustentar você. Ruth não está tendo o seu caminho governado pelo destino, nem pela lei da atração, nem pela lei, essas leis malucas aí, é pela palavra. É a palavra quem está fazendo Ruth. E eu vou terminar mostrando para vocês, no livro de Ruth, as duas formas através das quais a palavra de Deus entrou na história de Ruth. Duas formas. A primeira delas foi através da obediência de alguém que conhecia a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se Boaz não conhecesse as leis de Deus e não decidisse praticar as leis de Deus, a vida de Ruth não teria sido modificada. Quem mediava o relacionamento de Boaz e Ruth num primeiro momento? A palavra. Por que Ruth conseguiu sustento na propriedade de Boaz? Porque Boaz cumpria a lei da respiga. Por que Boaz se casou com Ruth? Por que ele foi lá e se casou, assumiu o papel de resgatador? Porque Boaz conhecia a palavra, a lei do levirato, e cumpriu a lei do levirato. Ora, então a primeira forma que a palavra de Deus entrou na vida de Ruth foi através de alguém que conhecia a palavra de Deus e obedecia a palavra de Deus. Bom, deixa eu fazer uma explicação muito prática disso aqui. Quando eu decido ser um marido de acordo com a palavra de Deus, eu estou dando à minha esposa e aos meus filhos a oportunidade de ter a sua vida impactada pela palavra de Deus. A palavra de Deus age na vida do meu próximo prioritariamente através da minha vida. Através da minha vida. Como que a palavra de Deus se cumpre quando diz que Deus é Deus dos órfãos e das viúvas? Como que a palavra de Deus se cumpre dizendo assim: fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo e sua descendência mendigar o pão? É porque tem alguém que está disposto a doar pão. É porque tem alguém disposto a fornecer pão. Como é que Deus se revela como Deus que cuida dos órfãos e das viúvas? Por acaso você viu alguma denúncia lá no Antigo Testamento, Deus dizendo assim para os profetas: olha, eu quero cuidar dos órfãos e das viúvas, manda os órfãos e as viúvas voltarem lá para o deserto, que eu vou mandar maná para eles, vai chover maná do céu, vou mandar de novo codornizes. É assim? Não! Deus se revela como Deus que cuida dos órfãos e das viúvas, dando ao seu povo a oportunidade de cumprir a palavra de Deus na vida dos órfãos e das viúvas. A palavra de Deus na vida do meu irmão faz sentido prioritariamente a partir da minha disposição de cumprir a palavra de Deus na presença do meu irmão. Ora, a Bíblia diz para o meu irmão que ele é amado. Como é que o meu irmão vai descobrir que a Bíblia está falando a verdade sobre isso? Através da minha disposição de amá-lo. Ora, do primeiro, a palavra de Deus pavimenta o caminho de Ruth, porque tem alguém no caminho de Ruth disposto a cumprir a palavra. Antes mesmo de conhecer Ruth. Não vai dizer assim que o Boaz era um cara... Não, o Boaz era um cara que... Não. Ele estava interessado na Ruth, não põe a culpa nisso, não.
depois. A palavra de Deus funciona na vida de Ruth, não apenas pela atitude de Boaz, mas pela atitude dela e de sua sogra Noemi. É muito interessante que, pega o capítulo 3, nós vamos terminar lendo o capítulo 3. Abra no capítulo 3 que você vai ver o que é, gente, crer na palavra. E o exemplo dessas duas meninas assim, bacanas demais, de como crer na palavra. E o que é se mover em fé na palavra. Ruth capítulo 3, o texto diz assim, 3, a partir do 3, Noemi falando com Ruth, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres eu farei. Olha aqui para mim. Ô Ruth, esse cara aí, menina, esse cara aí você pode casar com ele. Ele é parente do meu marido, do meu falecido marido. Olha aí, minha filha, a palavra de Deus diante da gente. Então, que bênção seria, Ruth, que coisa maravilhosa se você casasse com esse homem. Nossa família estaria bem. Se esse homem fizesse filhos em você, que coisa maravilhosa, a nossa descendência estaria garantida. Meu Deus do céu, vamos orar, Ruth, vamos orar. Ruth, vamos orar, minha filha. Querido, não que orar não seja depender da palavra, não estou dizendo isso. Mas sabe o que essas mulheres estão fazendo? E tinha que ser uma mulher mais velha mesmo, porque só os mais velhos é que tem sabedoria para isso. Tem que ser os mais velhos para perceber essas coisas. Né? Ruth, o Boaz vai estar lá na eira, lá no lugar em que eles limpam o trigo. Então o que você vai fazer? Toma um banho, minha filha. Faz uma escova. Passa um perfume. Põe, não, esse vestido aí, não, esse vestido te deixa muito, sei lá, meio sem cintura. Põe esse aqui, Ruth, esse vestido é mais acinturado. Vai lá, minha filha, enche os olhos desse homem. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você perceber que já acabou o serviço, ele já comeu, já bebeu, está todo mundo feliz da vida, você vai chegar pertinho de onde ele estiver deitado, você não vai deixar ninguém te perceber. Você vai descobrir os pés dele, e você vai deitar lá, espere ele acordar, aí ele vai te falar. Irmão, você sabe o que é isso? Sabe o que é isso aqui? Pedido de casamento. Pedido de casamento. Quando esse homem acorda meia-noite assustado, o texto diz, capítulo 3, versículo 8, esse homem acordou assustado, quem que é você? Eu sou a Ruth. E o que ela diz? Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Se casa comigo, meu chapa. Se casa comigo. Olha aqui para mim. Tem base bíblica. Você é o meu resgatador. Eu estou aqui parecendo meio ousada. Você pode estar até pensando de mim que eu sou meio assim para frente, mas eu estou aqui orientada por princípios da palavra de Deus. Vamos cumprir a Bíblia ou não? Gente, que coisa incrível. Porque se Ruth, orientada por Noemi, decide se mover com base na palavra, Boaz também. Boaz fala assim, minha filha fica quietinha aí, deita aqui do meu lado e dorme, amanhã eu vou ver isso. O que o Boaz faz? O Boaz diz para ela assim, olha, eu até topo o negócio de casar com você, só que tem um detalhe, eu não sou o seu resgatador mais próximo,
tem um parente mais próximo do que eu, que a preferência é dele na fila. Vamos lá conversar com ele. Se ele não topar, eu topo, eu estou dentro. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Para a gente é estranho, gente, porque não faz parte da nossa cultura. Na nossa cultura, casamento começa com paixão. Na Bíblia Sagrada, casamento começa com propósito. Na nossa cultura, casamento começa com sentimento. Na Bíblia Sagrada, começa com propósito. Por isso que para a gente é meio estranho, né? Parece meio automático. Olha, Lindeiro, você estava vendendo carro, trocando lote, trocando um cavalo, uma bicicleta, era o quê? Estava meio mecânica assim a coisa, né? A mesma palavra que impulsiona, presta atenção nisso, a mesma palavra que impulsiona Ruth a ousar e dizer assim, se casa comigo, é a palavra que limita a ação de Boaz. Ruth faz uso de Levíticos e de Deuteronômio para dizer assim, casa comigo. Boaz é limitado por Levíticos e por Deuteronômio que dizia, tem que ser o parente mais próximo. E o Boaz, eu não sou mais próximo. Olha que coisa interessante, que belo isso. O que significa se mover dentro da palavra, Linderson? Como que a gente aprende com Ruth a viver com base na palavra e a ter os caminhos pavimentados pela palavra? Significa você dizer e você saber, conhecer o que a palavra diz para a sua vida, e aqueles momentos em que a palavra te permite, você se move na palavra. Se move. Quais são os seus planos? Não, meus planos é o que Deus mandar. Não, querida, o coração do homem pode fazer planos. Olha só, então eu faço planos. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então eu me limito também à palavra. Meus amados, é a palavra que pavimenta o caminho deles. Então, conheça a palavra, busque perceber o que a Bíblia diz, e dentro do que a Bíblia diz, se mova. Mas só dentro do que a Bíblia diz. Apenas dentro do que a Bíblia diz. E nós chegamos no capítulo 4, no versículo 13, com um desfecho. Que desfecho é esse, Linderson? Boaz se casa com Ruth, o texto diz, assim, 4 a partir do 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Olha isso. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não te deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Olha que coisa linda. Ele será teu restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois a tua nora, que te ama, a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Essa é uma história. Essa não é uma história de casamento. Essa não é uma história romântica. Não é prioritariamente, me permita então, uma história romântica. Essa é uma história de lealdade. Essa é uma história de amor. E o livro termina com o amor de Ruth para com Noemi, atravessando todas aquelas circunstâncias. E aí a gente diz assim, Linderson, mas era o fim da história? Não, o fim da história não é ali. Nós sabemos, pelo desfecho do livro, que todo esse movimento de lealdade, de fidelidade, de amor, está trabalhando para construir não a história de Ruth, está trabalhando para construir a história de Davi. E tudo aquilo que trabalha para construir a história de Davi,
trabalha para construir a história de Jesus. Ruth é uma das 4 mulheres presentes na descendência, na árvore genealógica de Jesus. O amor prevalece. O amor prevalece. Amém, queridos? Vamos ficar de pé?